Boa noite, pessoal. Meu nome é noite. Breno, tenho 21 anos. Essa aqui é minha mãe, Luciane Jardim. Então, hoje eu contarei um pouquinho sobre a minha história para vocês, como aconteceu tudo. E como eu disse para vocês, eu sou de uma transmissão vertical. O que é transmissão vertical no soro positivo? É quando uma pessoa adquire o vírus através do leite da mãe ou na gravidez, quando a mãe não faz e não realiza o pré-natal. Bom, minha história começa, no resumo, né, claro. Meu pai, usuário de droga, e meio traficante, meio mundo do tráfico, e minha mãe, garota de programa. Eventualmente, como o mundo já sabe, eles não se tratavam e não tinham conhecimento de nada. Então, teve o acaso que eles se encontraram, tiveram relações sexuais e eu nasci. E perante meu pai e minha mãe unidos, tiveram mais dois irmãos, qual mais tarde eu tive contato com eles e conheci eles. Bom, nesse vínculo que eu tive com eles iniciais lá, foram até os 2 anos, que eventualmente as polícias batiam na casa do meu pai, procurando drogas e coisas do tipo, né? E consequentemente o conselho tutelar me viu lá avulso, né, digamos assim. Então eu fui parar num lar, onde se chama Clínica Esperança. É uma clínica onde as pessoas com soro positivo têm uma oportunidade de ter um tratamento e ser adotado por famílias que possam lhe oferecer melhores condições de vida, que foi o meu caso. Bom, eu fui lá aos meus 2 anos de idade, minha família rarissimamente biológica me visitava. E aos meus 2 anos de idade, 3 anos, para minha surpresa, como a clínica recebia muitas doações, visitas, de tudo que é tipo, de todas as cidades metropolitanas de Porto Alegre, né? Conheci a minha mãe, a Luz Jardim, o meu pai, Regionei Jardim, que está ali cuidando dos meus sobrinhos, e a minha irmã, que não pôde estar no momento porque ela está num culto na igreja. Então meu vínculo começou realmente no início com a minha irmã, porque ela teve um afeto muito grande por mim e falou para minha mãe atual, que é minha mãe biológica, que eu amo muito, e meu pai, que queriam me adotar. Aí foi se criando todo um vínculo. Desde meus 3 anos, 4, 5, eu fui visitando a casa. Eu fui indo aos fins de semana. Eu fui criando um vínculo cada vez maior. No entanto, eu já não tinha mais vínculo nenhum com a minha família biológica e pra mim não importava eles, então, né, não fazia diferença. Em 2010 ou 2011, se eu não me falha a memória, veio a notícia do meu pai biológico. 2006. 2006? Ah, desculpa. 2006, a minha mãe me corrigindo, meu pai vinha a falecer. E eu não sei se a minha mãe também faleceu no mesmo período, mas eu não tive contato. Não. Então, a partir desse acontecimento, foi tomada a decisão aqui na família biológica que eu tenho. Meu pai, minha mãe e minha irmã tiveram uma reunião que decidiram me adotar, que este era o momento para entrar com o processo de adoção, que já tinha todo um apadrinhamento, né? Então, foi feito um pedido de adoção e demorou bastante. E como eu ficava muito na clínica desde os meus 3 anos, eu criei um vínculo com as crianças que tinham lá. Então eram tudo irmão. Eram uns 30 irmãos, né? E daí o que acontece? Foi um laço muito grande que eu criei lá. E foi quando minha mãe me deu a notícia que eu ia ser adotado dentro de uma igreja, que eu cantava no coral e toda essa coisa, né? Então, eu fiquei muito feliz e eles me levaram para um shopping também, pra, né, me apresentar o papel, a certidão comprovando que eu já tinha o nome deles. Quer contar um pouquinho? Boa noite a todos do grupo. Como o Breno me disse, eu sou Luciane Jardim, sou a mãe do Breno e da Mini. Tenho 2 filhos, um casal. O Breno com 21 anos e a Mini com 31.
eu comecei a trabalhar, sou professora e comecei a trabalhar com AIDS em 1998, quando eu entrei na graduação e trabalhei numa pesquisa que era sobre as representações dos alunos e professores das escolas básicas sobre o HIV/AIDS. E de lá para cá eu fiz toda uma caminhada, todo um envolvimento junto ao movimento social, também e conhecendo a luta das pessoas que vivem com HIV/AIDS, fui me envolvendo. Nesses envolvimentos, em 2000, a minha filha era contadora de história, ela sempre gostou de contar história, ela é jornalista, e ela foi fazer um trabalho voluntário na casa de abrigagem onde o Breno vivia lá. E aí quando ela conheceu o Breno, ela botou o olho no Breno desde a primeira vez, ela disse assim: mãe, eu quero que tu adote o Breno vai ser meu irmão. E eu fiquei surpresa, eu e o pai dela, porque a Mini sempre mesmo nos pediu para ter um irmão e a gente nunca tinha tido um segundo filho. E ela se apaixonou pelo Breno e a gente começou a construir então um vínculo com o Breno em 2000. Só que na época o pai do Breno, né, seu Jauri, ele ainda estava vivo e ele tinha vínculo com o Breno, ele era a única pessoa da família que ia lá na Clínica Esperança visitar o Breno. E eu presenciei um dia a visita do seu Jauri com o Breno, e aí conversei com meu marido e disse que a gente devia fazer um apadrinhamento afetivo do Breno para não cortar o único vínculo que ele tinha, já que a mãe se descobriu, né, a Janete, que é a mãe biológica dele, se descobriu soropositiva quando ganhou ele, por isso que ela abandonou ele no hospital, e foi o pai dele que tomou conta dele, né, até os 2 anos de idade. Mas como ele não dava os remédios adequadamente para o Breno, que o Breno tinha que fazer um acompanhamento até os 2 aninhos para ver se conseguia, né, virar, né, e conseguir reverter a situação sorológica dele, ele não fez como deveria o tratamento, então o Breno não conseguiu reverter a condição sorológica dele. E aí, mas ele tinha vínculo com o pai, e a gente não queria que ele perdesse esse vínculo, já que o único vínculo era esse vínculo paterno. Então seu Jauri já estava vivendo com AIDS na época, e a gente resolveu aguardar então e deixar as coisas ir andando conforme, né, ia acontecendo as coisas de maneira natural, para não fazer nada que também fosse cortar o vínculo do Breno com o pai biológico. Daí o seu Jauri veio falecer em setembro de 2006, foi quando o Breno chegou em casa. Antes disso, o Breno vinha finais de semana nos visitar, passava Natal, Ano Novo, datas festivas com nós, Páscoa, a gente levava ele nas férias para a praia, ele era nosso afilhado e a gente tinha vínculo com ele, acompanhava ele e tudo. Em 2006, com a morte então do seu Jauri, o Breno ficou muito abalado. Na época, o Breno tinha um sério problema de úlcera nos olhos, ficou bastante debilitado, assim, ele sentiu muito a perda do pai. E ele chegou aqui na nossa casa bastante abalado. Conversou com meu pai, que ainda era vivo, o vô dele, e disse assim: vô, eu vou morrer. E o meu pai disse para ele, abraçou ele: vai, meu neto, mas o vô também vai morrer e vai morrer antes de ti. Meu pai disse para ele isso ainda quando estava vivo. E aí a gente, consolando ele, ele olhou para o meu marido e perguntou quando é que a gente ia adotar ele. Foi aí então que a gente entrou com a documentação para a adoção do Breno. Levou mais de ano para a adoção do Breno sair. A gente teve que brigar na justiça, porque nesse meio tempo, nesse 1 ano, ele já não queria mais voltar para o abrigo. Ele vinha para cá na sexta-feira, quando chegava na segunda, no dia de lá devolver ele lá no abrigo, ele chorava muito, ficava muito abatido,
começou a perder peso, começou a adoecer e a gente começou a desconfiar que ele estava com alguma doença, porque ele ficava tipo tuberculose, com alguma co-infecção, porque ele tinha muita febre no período de tardinha para noite. Aí a gente tentava acompanhar nas consultas e não conseguia porque a gente não tinha a guarda dele, a gente pediu adoção direto. Daí foi bem um ano muito difícil assim. Até que eu e meu marido fomos até o fórum de novo e dissemos que o Breno estava sob proteção do Estado, mas que ele estava muito doente e que se acontecesse alguma coisa com o Breno, a gente ia entrar com uma ação contra o Estado, porque a gente queria adotar ele estava doente, ele estava precisando do cuidado da família e não saía a adoção. Aí a assistente social se comoveu, porque nós já tínhamos passado por todos os procedimentos, por todas as entrevistas, com psicóloga, com assistente social, estava tudo certo. Só faltava a visita da assistente social aqui na nossa casa, para ver se o quartinho do Breno estava pronto, e estava todas as coisas prontas, era só vir. E aí ela veio em novembro de 2007, aqui na nossa casa, e quando ela veio a gente recepcionou ela, eu, a minha mãe, as minhas irmãs, as irmãs do meu marido, as tias do Breno, todo mundo fez uma faixa e ficamos em volta da mesa e a gente botou que a gente queria o Breno, que faltava o Breno na nossa família. A família toda nossa aceitou o Breno, tanto a minha família, minhas irmãs, minha mãe, meu pai, a família do meu esposo, a outra avó, os tios, todo mundo já estava naquele processo já de ansiedade, porque via que estava muito difícil aqueles últimos momentos do Breno em voltar para o abrigo. E então o Breno veio para nós, a assistente social se comoveu muito, disse, meu Deus, eu não sei por que essa criança já não está aqui, porque ele já estava com 11 anos de idade, né? Já estava com 11 aninhos já o Breno. Passou e tempo. Aí a gente pediu muito para ela que a gente queria o Breno de presente de Natal, e ela garantiu para a gente que o Breno viria. Ela disse que não daria um mês que o Breno estaria na nossa casa, na família dele. Aí o Breno veio, chegou para nós no dia 16 de dezembro de 2007. A gente fez uma festa muito grande pro Breno, um chá de cueca, né, meu filho? Todos os parentes vieram, os amigos, fizemos um salão, um festão pro Breno, levamos o Breno para o SAI aqui de Alvorada, porque a gente queria na realidade saber como que estava a condição do Breno, porque o Breno estava muito magrinho, muito doente. Debilitado. Aí a gente conseguiu ir a Porto Alegre, no hospital com o médico que ele se tratava, pegar um laudo, que a médica daqui do SAI, a doutora Cristina e a doutora Marlova solicitaram. Quando o Breno veio para consulta com esse laudo todo, a doutora infectologista nos chamou e ficou 3 horas com nós conversando. Depois 1 hora na presença do Breno e da Amine junto. A gente soube daí de toda a realidade do Breno, que ele estava com uma carga viral altíssima e o CD4 dele lá embaixo. E ainda a doutora mostrou para mim e para o meu esposo num gráfico lá no vértice que o Breno estava com a carga viral dele lá em cima e com a defesa dele lá embaixo, que o Breno estava com co-infecção, com tuberculose, que estava desnutrido porque o Breno tinha 11 anos e pesava 29 quilos e estava com úlcera no olho, estava com feridas na cabeça e com umas cascas na cabeça. Daí ela disse para mim e para o meu marido na época, ela disse, eu não quero, mas eu quero deixar você sobre alerta, o Breno precisa de cuidados 24 horas. Em 1 ano o Breno vai fazer acompanhamento de tuberculose com o pneumologista, o Dr. Mário Breno, já vai começar para já o tratamento de co-infecção.
E nós vamos ter que fazer uma dieta de engorda no Breno, nós vamos trocar todo o medicamento, porque fazia 3 anos que a medicação dele estava falhada, que ele estava tomando e não estava fazendo efeito. O Breno apresentava muito quadro de lipodistrofia também, e aí a gente começou toda uma luta para reverter o quadro do Breno. Então eu, meu marido, o meu esposo tem uma loja, né, um comércio aqui embaixo no prédio, a gente mora em cima e lá embaixo é a loja. Ficava 24 horas em casa. O Breno, antes ele não tinha uma família, agora o Breno tem uma família presente 24 horas por dia. É, E aí, nem um minuto a menos. nem um minutinho a menos, todo mundo em cima. Aí a gente começou a fazer o tratamento do Breno, o Breno começou a tomar as medicações, né, um novo esquema, começou a fazer a dieta de engorda. Ele detesta Mingau, mucilão. mingau, mucilão, aveia, tudo que é mingau, assim. Comia de 1 em 1 hora, imagina. Com batida, e entre as refeições a gente tacava ali mingau nele. E a gente passou 1 ano cuidando do Breno, né, tendo acompanhamento médico, muito recente as consultas para acompanhar. E depois de 1 ano, o Breno ficou com carga viral indetectável e aumentou 11 centímetros e aumentou 10 quilos num ano. E reverteu todo aquele quadro dele que os doutores eram pessimistas com relação a ele melhorar. Eles nos alertaram bastante que o Breno corria grande risco. E a gente ficou enlouquecido cuidando dele. Eu larguei todos os projetos da ONG, o pai dele, a irmã dele, e todo mundo ficou 1 ano aí trabalhando para que o Breno se restabelecesse. Hoje o Breno tem 21 anos, faz 10 anos que ele está na nossa família. Mais, faz. Desde 2007. Não, mas tu veio com 11. E desde dos 3 anos que ele nos conhece, né? Mas que ele está aqui em casa já faz 11 anos que ele é filho legítimo nosso. Registrado. Né? Registrado. A revelação da sorologia do Breno fui eu que dei. Quando ele vinha para minha casa, que ele era meu afilhado, eu ia dar banho nele. E aí um dia ele olhou para mim, sentada no vaso, secando ele, e olhou para minha camiseta e disse assim: "Mãe, o que é Ive?" E aí eu disse para ele: "Ive, meu filho, é um bichinho que ele entra dentro do corpo e fica brigando com o teu soldadinho, por isso que tem que tomar remédio." E na época ele perguntou para mim se tinha Ive e eu enrolei ele, porque eu não estava autorizada pelo abrigo a contar. Mas quando ele veio para casa, a gente contou toda a instrução. Toda a instrução do Breno, explicamos para ele tudo, que a gente tinha que cuidar dele, por que tinha que tomar o remédio. Tudo de uma forma infantil, para que eu pudesse entender. A do bichinho dele, das medicações, e ele perguntava muito: "Eu tenho que tomar remédio para sempre?" Para sempre, mas aí o pai dele dizia: eu tomo remédio todo dia, olha o coquetel que eu tomo remédio para pressão, remédio para colesterol, mais remédio que eu, faixa preta, mais remédio que tu, e tô aí vivo, né? Então ele entendeu que a gente precisa tomar remédio. Eu dizia para ele: eu tomo anticoncepcional todo dia, é remédio. Aí ele entendia que tinha que tomar o remédio todo dia. E que cada um tinha um remédio para tomar. Cada um tinha um remédio para tomar aqui. Então ele entendeu, né? E hoje a gente passou por muitas dificuldades, porque uma adoção tardia é difícil. Com o Breno foi difícil para nós, né? Porque uma coisa era ser nosso afilhado, outra coisa era ele vir para cá. Mas a gente buscou ajuda, a gente fez terapia com a psicóloga, fez terapia de família, a gente foi conseguindo construir a nossa família. E o Breno foi bem aceito, bem acolhido, é amado por todos os tios. Ele é o xodó da avó, né? Ele fica muito com a avó dele agora, que a avó tá sozinha, ele ajuda a cuidar da avó.
E graças a Deus a saúde do Breno hoje é melhor que a minha. Eu pego mais a mãe tá gripe gripada que ele. agora. Eu não quis fazer o vídeo hoje, eu disse, eu tô muito gripada, tô muito ruim, tô muito debilitada. Mas eu encomendei ele conseguir fazer. E graças a Deus, então, né, a gente tá aí e seguindo na luta, né? Porque a minha mãe conta pra eles teu projeto, teu sonho. Quando eu adotei o Breno, em 2007, eu estava fazendo um mestrado na URGS, em Educação em Saúde, e eu ia fazer uma pesquisa sobre a linha do cuidado em crianças soropositivas em situação de abrigagem. E aí, como o Breno veio nesse meio tempo e eu tive que parar tudo para ficar cuidando dele e dar atenção merecida que ele precisava, né, para se restabelecer, eu parei de fazer o mestrado, mas eu sempre tive sonho, né, de fazer o mestrado e o doutorado. Aí em 2011 eu voltei, fiz o mestrado na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, contando a história do movimento social do Rio Grande do Sul, em homenagem a meu filho, para que ele conheça a importância que se tem o ativismo hoje. Todas as políticas públicas de AIDS a gente tem hoje disponível pelo SUS, é por causa da participação e do ativismo do movimento social de luta contra a AIDS, que contribuiu e contribui muito para o enfrentamento da epidemia, né? Para que as pessoas que vivam com AIDS não tenham nenhum direito a menos. Então a gente queria que ele tivesse isso, né, registrado. Então eu escrevi na minha dissertação a história do movimento. E agora no doutorado eu estou estudando a descentralização do atendimento ao HIV/AIDS para atenção básica, vendo como que o movimento social enxerga, né, essa mudança no fluxo do cuidado à pessoa soropositiva, como os gestores veem essa nova diretriz, né, em relação a isso, porque também me preocupa, né, além de ser socióloga e pensar, né, eu também sou mãe e eu me preocupo muito com o rumo que as políticas públicas no nosso país vêm tomando. A gente vive um momento muito difícil. Nesses 20 anos que eu trabalho com AIDS, a gente nunca viveu um momento tão difícil de retrocesso em relação às conquistas de direitos, né, das pessoas com HIV. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito alerta, né, em relação aos rumos que as coisas estão acontecendo, porque assim como a gente tem hoje acesso a antirretroviral, acesso a assistência e diagnóstico, né, precários nós temos, né, a gente está sempre correndo o risco de se perder, né, como a gente vem perdendo muitos direitos ao longo desses anos aí. Então, é essa minha contribuição pro Breno, vídeo, né? E quero agradecer a participação de vocês. Um grande abraço a todos. Um abraço a todos do grupo, um abraço ao Luciano por ter dado essa oportunidade de a gente poder compartilhar um pouco da nossa história com vocês e poder falar também para todo mundo que ser soropositivo não é o fim, e sim o começo. A gente nunca deve se espelhar quem aponta o dedo, e sim sermos o espelho para que os outros se espelhem na gente, porque a gente precisa transmitir conhecimento e não um sentimento de culpa. Espero que vocês tenham gostado. Beijo!